Caoa Chery lançou dois novos carros no Brasil. É o Tiggo 7 Pro híbrido plug-in e o Tiggo 8 Pro híbrido plug-in, que já existia, mas foi modificado. E para falar desses carros, nós estamos aqui com o novo diretor de marketing da Caoa, o Ian Telek. Ian, o que a gente pode esperar desses dois carros em termos de posicionamento, para começar? Kim. Bom, o Tiggo 7 ele é um sucesso já na sua versão motor a combustão e na sua versão híbrida, né? E agora, com a versão plug-in, a gente quer estender a possibilidade que os consumidores têm junto à marca Caoa Chery para aqueles clientes que estão buscando já uma direção mais sustentável, com maior autonomia, sem perder todo o espaço e conforto e tecnologia que o Tiggo 7 já oferece nas versões anteriores. Então a gente está aqui inaugurando um novo capítulo para essa história de sucesso desse carro, né? Esses carros chegam por quanto no mercado? O Tiggo 7 Pro híbrido plug-in a 239.990 e o Tiggo 8, que já é uma nova versão, uma nova geração do atual, chega a 279.990. Esses carros são produzidos no Brasil? Tem plano de produzir no Brasil? Se não forem, são produzidos aonde? Eles são atualmente produzidos na China e chegam nas primeiras unidades aqui como um produto importado. Mas sim, assim como nós fizemos com os outros modelos, existem planos, né, de modernização da nossa planta em Anápolis. E aí, com essa modernização, a possibilidade da gente fazer a produção aqui no Brasil. Como que está a relação da Chery e da Caoa no momento? Que a gente soube que tem aí uma disputa pelas marcas, o Moda, Jayco. Como ficou resolvida essa situação? A Chery é uma marca que nós introduzimos no Brasil, né, de uma forma bastante importante, e a relação ela é uma relação bastante boa. A gente não tem nenhum tipo de problema nesse sentido. A Chery, como um conglomerado, tem outras marcas, mas o foco da Caoa é na Caoa Chery, que já é a líder, né, absoluta nesse segmento entre as marcas chinesas. A Caoa Chery, o ano passado, ela dobrou de vendas, né? Evidentemente que não é fácil dobrar de vendas todo ano. Mas, principalmente por causa do sucesso do Tiggo 7, né? O que vocês esperam para 2025? O que dá para esperar em termos de crescimento? Sem dúvida, a gente cresceu. Esse crescimento ele poderia até ter sido maior aqui por conta da nossa capacidade produtiva. Nós nos surpreendemos com a aceitação do público em relação ao Tiggo 7 e atingimos a capacidade produtiva muito rápido. E isso gerou, infelizmente, aí uma fila de espera num primeiro momento, que depois, com a capacidade aumentada na fábrica, a gente ampliou o terceiro turno. A gente começou a já regularizar essa situação e hoje o Tiggo 5, o Tiggo 7 e o Tiggo 8 já estão em pronta entrega nas concessionárias. Com essa situação estabilizada, a gente tem intenção de continuar um crescimento forte. A expectativa é acompanhar esse ano de 2025 o crescimento do mercado, que está girando em torno de 5% a 7% pelas projeções aí da Anfávia e da Fenabrave. O Tiggo 7, vocês disseram que ele já tem um histórico de 55 mil vendas realizadas no Brasil. Vocês esperam que atrair mais clientes, novos clientes, ou esperam que os clientes vão migrando de outras versões para essas híbridas plug-in? E como é que você sente assim como que o público está recebendo essa eletrificação, que é uma eletrificação mais complexa, né? É uma eletrificação de alto nível, porque é um carro que tem 3 motores, 2 elétricos e tal. Correto. Indo para o primeiro ponto, sim, ele é o propulsor desse nosso crescimento mais recente aqui no Brasil. E o que a gente imagina é que o Tiggo 7 e a marca Tiggo, a família Tiggo, ela continue conquistando novos clientes para a Caoa Chery. Esse é um primeiro fator. E dentro dessa estratégia de trazer novas versões ou versões modificadas, como é o caso do Tiggo 8, que a gente continue mantendo os clientes fiéis à marca Chery e assim crescer gradualmente em vendas e fidelização dos nossos atuais clientes. Em relação ao step seguinte, a gente imagina que essa eletrificação ela passa também por um papel importante nosso enquanto indústria, enquanto montadora,
de educar o cliente sobre quais são as possibilidades de um plugin, porque ele junta num único produto o melhor de dois mundos, né? A segurança e a tranquilidade do motor a combustão, num país como o Brasil, que ainda não tem toda a infraestrutura elétrica preparada, mas também a possibilidade de ter uma autonomia maior promovida pelo motor elétrico e com a possibilidade de recarga desse motor elétrico através do plug-in. Então a gente entende que essa combinação faz do Tiggo 7 e do Tiggo 8 um produto ideal do mercado nacional. A Caoa Chery foi a primeira montadora a eletrificar todos os seus produtos no Brasil. E ela tem ainda um carro elétrico, totalmente elétrico, que é o iCar, né, que ele é importado da China. Em relação a carro totalmente elétrico, quais são os planos da Caoa Chery? A gente consolidou e vem consolidando a tecnologia híbrida e híbrida agora plug-in com esses dois modelos, por acreditar que pela configuração do mercado nacional, essas tecnologias elas são mais aderentes ao tipo do consumidor. É claro que lá na nossa base de tecnologia a gente tem já novos veículos elétricos sendo desenvolvidos, e assim que a gente entender que exista uma oportunidade, assim como é a tradição da Caoa em trazer produtos de valor e serem competitivos no Brasil, a gente introduzir veículos elétricos disponíveis aqui no país. Nesse momento, a gente quer consolidar a Caoa Chery como líder nessa tecnologia de híbrido e híbrido plug-in. Muito obrigado. Vamos ver agora como ficou essa questão da parte técnica desses dois carros. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to... A parte técnica dos carros. E aqui eu estou com Leonardo Lukács, que é o diretor de engenharia da Caoa Chery. Mas eu quero primeiro, antes de falar do carro, quero te fazer uma pergunta. O seu nome não se pronuncia Lukács, como que se pronuncia? Então, meu nome pronuncia Lukács. Lukács. Isso, Lukács. Léo Lukács. Mas Lukács não tem problema. Me diz uma coisa, qual foi o desafio para fazer este carro, o Tiggo 7 PHEV, que é o híbrido plug-in? O Tiggo 7 é a nossa família mais completa. A gente tem motor 1.5, tem motor 1.6 TGDI, tem o mild hybrid, que é o 48 volts. Então, quando a gente percebeu que o mercado queria um plug-in híbrido, a gente tinha que fazê-lo de forma a diferenciá-lo do Tiggo 8 e mesmo assim deixá-lo atrativo e extremamente surpreendente para o nosso cliente. Então, o grande desafio foi como especificar e desenvolver um produto maximizando as peças em comum, só que tendo uma diferenciação ainda importante. O cliente que comprou o Tiggo 7, o Hybrid, que é um híbrido leve, né, de 48 volts, o que ele vai encontrar de diferente aqui em termos técnicos e mesmo de dirigibilidade? O 48 volts, ele tem uma construção totalmente diferente desse plug-in híbrido. O plug-in híbrido eu tenho o motor 1.5 turbo, eu tenho 2 motores elétricos, então, e uma transmissão híbrida dedicada. Então eu tenho 317 cavalos e 56,6 kg de torque. Então é um carro que tem uma bateria de 19,27 kW, logo ele tem potência e torque, uma experiência de dirigir muito diferente
de um 48 volts, cujo foco é mais em uma economia, é um carro mais eficiente. Então eu tenho uma diferença de posicionamento e de cliente, que pode querer um ou pode querer outro. Dá para dizer que este carro seria mais estradeiro do que o outro? Eu acho que os dois têm esse foco. Eu diria que esse foco, esse carro, ele te dá um pouco mais de retomada. Ele é mais fun to drive porque você tem muito mais torque. Acho que é uma forma de você entender a diferença entre eles. Entendi. Agora, você disse que esse carro tem 3 motores. Um motor a combustão e 2 motores elétricos. Por acaso, um desses motores elétricos fica na traseira ou os 2 ficam na dianteira? Tudo na dianteira. Ele é 4x2, tração dianteira. Ele não é 4x4, não é tração traseira. Então fica tudo exatamente aqui na frente. O que a gente percebe no híbrido plug-in, desafio, eu acho, até para as montadoras, é que muitos clientes não sabem como usar o híbrido plug-in. Então, eu queria que você explicasse isso para o cliente da Caoa Chery que vier a comprar esse carro. O que ele tem que fazer sempre para que o carro entregue todo o seu potencial? Principal, mantém a bateria carregada. Ele não é um carro elétrico. Ele precisa de gasolina com motor a combustão e ele precisa de energia para a bateria. Quando você tem os dois, você tem o melhor compromisso entre consumo, o desempenho e o fun to drive. Tem que ter os dois. Ou seja, a pessoa tem que ter um comportamento de carregar o carro sempre, né? Não precisa ser todo dia, dependendo do uso que ela dá, né? Agora, o que acontece quando acaba a energia da bateria? Quando a bateria diminui, obviamente você tem a tração transferida mais por motor a combustão. Então você não perde o carro não deixa de andar, ele não morre porque não tem bateria. O motor começa a recarregar a bateria. Então, os vários modos de operação, que é automático, é transparente aqui em guia, você está realimentando a bateria. Então, O próprio motor a combustão vai alimentar a bateria. é desenhado para isso. Então não tem risco nenhum de você zerar a bateria. O que você não pode zerar é o motor a combustão. Você tem que ter combustível. Agora, este carro também anda só no modo elétrico. Quantos quilômetros ele faz só no modo elétrico? Se o cliente quiser, por exemplo, rodar na cidade sem emitir CO2? 63 quilômetros, número PBEV em metro. Então, se você tiver um percurso que você anda, sei lá, 12 quilômetros por dia, você anda a semana inteira sem ter que carregar. Embora este carro seja produzido na China, o desenvolvimento foi em Anápolis. Todo carro a gente trouxe para cá, testou, recalibrou tanto o motor quanto a transmissão, suspensão, validou emissões, OBD BR3, que só existe aqui no Brasil. Tudo feito no nosso CPE, lá em Anápolis, que é um dos maiores laboratórios de desenvolvimento de emissões do país, com engenheiros brasileiros e fornecedores brasileiros. Quanto vocês conseguiram de consumo para esse carro? A gente chegou a 36 km por litro no combinado, no teste que a gente fez lá em Anápolis. Lembrando que o cálculo de autonomia não é 36 km versus 60 litros. Isso é sempre quando eu tenho combinado bateria mais o combustível. E em termos assim de suspensão, alguma outra coisa mudou também no carro em relação aos outros modelos Tiggo, não? Como eu tenho uma diferença de peso, de comportamento, de torque, a gente queria dar toda essa potência sem o que a gente chama de torque steer. É quando você acelera muito, o carro perde o controle. Então sim, a gente retornou a suspensão para isso. Ela é independente nas 4 rodas, roda de 18, e a gente quis fazer isso de uma forma que fosse muito segura para o nosso consumidor. E vocês têm uma característica de deixar o carro, a dirigibilidade dele muito próxima do gosto do brasileiro, né, Léo? Como é que vocês fazem isso? Como é que é feito esse ajuste para o carro ficar mais firme, do jeito que o brasileiro gosta? Firme que eu digo, mas sem perder o conforto, porque o Tiggo 7 é um carro muito confortável. A gente passa por um processo que a gente chama de drive appraisal. Então a gente tem drives ou avaliações, nível do mar, montanha, tempo quente, tempo frio, para que durante o processo de calibração a gente dirija, avalie e a gente assegure que é de acordo com o nosso DNA, que é o DNA do Brasil, o DNA do motorista brasileiro. E com isso você vai ver que ele é muito diferente se você pegar um carro chinês que não passa por esse processo. Porque o modo de guiar e as estradas chinesas são muito diferentes, as preferências são outras.
Então, mas a gente, todo carro nosso, o Caoa Chery, desenvolvido para brasileiro e com muito brasileiro envolvido no processo. Agora, com a chegada do PHEV, o de 48 volts, o MHEV, ele deixa de ser fabricado, de ser vendido ou continua sendo vendido? Não, ele continua. Ele continua porque, como eu te falei, ele é uma experiência diferente para quem quer algo muito mais eficiente. E ele tem o seu nicho, tem o seu posicionamento, não há planos de tirá-lo de linha, não. Tá bom. A novidade aqui é o Tiggo 7 híbrido plug-in, mas o Tiggo 8 já tinha híbrido plug-in. No caso do Tiggo 8, teve alguma modificação? Teve. De novo a gente recalibrou, deixou o carro com uma resposta melhor e fez mudanças importantes no exterior e no interior. Então a gente tem roda de 19, que a gente não tinha antes. O interior ele é de uma cor exclusiva para esse modelo, interior terracota. A gente tem um head-up display, que não tem no portfólio Caoa Chery. Por quê? Porque como eu tenho o GPS nativo de 2 telas, agora eu passo a ter de 3 telas. Então, sempre que eu usar o GPS nativo, sem Waze, sem qualquer aplicativo, eu consigo projetar o meu próximo movimento do carro bem na frente. Então, eu não preciso tirar a mão do volante para ver para onde que eu preciso ir. Então, assim, e claro, para o motorista, ele tem banco refrigerado e banco com aquecimento. Para o passageiro, ele ganha banco com massagem e ganha descanso para os pés. Então, é realmente primeira classe passageiro. Muito obrigado, Léo. Bom, gente, como vocês viram, Caoa Chery continua investindo bastante na eletrificação no mercado brasileiro e agora nós estamos falando de uma eletrificação de alto nível, que é o plug-in, né? É o carro que você precisa plugar na tomada. A Caoa Chery, como já falamos também, ela dobrou de vendas no Brasil no ano passado, está num momento bom e é uma marca que ela tem o capital nacional e tem também o capital chinês. Então, ela tem o capital nacional, é uma marca brasileira e é também chinesa. Então, para muita gente da indústria automobilística, concorrência inclusive, eles dizem que essa é a melhor forma, a melhor fórmula, né? Se juntar o carro que tem o lado do brasileiro com a tecnologia chinesa, né? Então vamos ver aí no futuro o que a Caoa Chery reserva, vamos ver se esse carro também vai fazer sucesso. Lembrando que a Caoa Chery foi a marca que acabou com a resistência que havia contra os carros chineses, porque a gente sabe, existia muito preconceito contra carros chineses. E a Caoa Chery, aos pouquinhos, ela foi quebrando essa resistência e foi por causa da Caoa Chery que pôde chegar a outras marcas como BYD, GWM e várias outras que ainda estão chegando. Se você gostou desse vídeo, você curte, faz aí seu comentário, o que você acha, se foi uma boa ideia, faça a sua inscrição também e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Sérgio Quintanilha, editor do Guia do Carro. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up